Mas eu preciso te dar uma notícia. Fala para o seu irmão assim: se você acha que o bispo tem alguma coisa para te dar, você está enganado. Ele não tem nada para te dar, mas o que está com ele vai te encher desta noite. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre autoridade, amém? Autoridade sacerdotal. Cadê os sacerdotes desta noite? Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua presença. Quero te agradecer por esses louvores que mexeram com a nossa alma. Ah, Senhor, é tão bom ouvir que o Senhor está cuidando de nós. É tão bom ouvir, meu Pai, que nós não temos que ter medo de nada, porque nós temos um Deus poderoso, maravilhoso. Obrigado, Pai, por esta igreja tão linda, pela vida do apóstolo Gilson, sua esposa, todos os membros dessa igreja, toda a liderança. Eu te agradeço por essa grande oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos lá. Autoridade. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 13, no versículo 1, que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Amém? E nós temos que nos submeter a essas autoridades. Nós temos que obedecer a essas autoridades, porque elas foram estabelecidas por Deus. Ah, o meu negócio é só com Deus. Não, Deus colocou homens, Deus colocou líderes para que você possa se submeter a eles. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Todos os homens de Deus que passou por esta terra se submeteram à liderança. Teve que prestar contas para alguém. Agora, eu preciso também deixar bem claro para você, que você só se submete a uma liderança se ela estiver debaixo de princípio. Só se essa liderança caminhar segundo a palavra de Deus. Você tem respaldo para desobedecer uma autoridade se ela não caminha debaixo de princípio. Ô bispo, me prova isso. Se toda autoridade estabelecida por Deus e que a gente precisa submetê-la, inclusive no versículo 2, Romanos 13, 2, vai dizer que aquele que não se submete a uma autoridade, ele está debaixo de condenação. Parece que está dando um eco, não está? Baixar um pouquinho. Ele está debaixo de condenação. Agora, quero provar para você na Bíblia homens que não obedeceram à autoridade e que teve o respaldo de Deus. Vocês lembram quando os discípulos estavam pregando em Jerusalém e os magistrados, os líderes daquela cidade chegaram até eles e disse o seguinte: olha, a partir de hoje vocês não pregam mais sobre Jesus, não vai falar mais deste caminho. E o que Pedro responde para as autoridades? Atos capítulo 5, versículo 29, ele diz assim: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então ali Pedro está deixando bem claro que ele não vai se submeter a uma autoridade que está quebrando o princípio. Outro texto que deixa bem claro também, de pessoas que não se submeteram à autoridade porque estavam quebrando o princípio: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor, somos o teu funcionário, nós reconhecemos a sua autoridade, nós reconhecemos que você é o nosso patrão, é você que paga o nosso salário, mas o que você está pedindo vai contra os nossos princípios. Você está dizendo que nós temos que nos prostrarmos
diante dessa estátua, e nós não vamos fazer isso, porque vai contra o princípio. Se você quiser mudar a nossa função, lavar banheiro, fazer qualquer outra coisa, diminuir o nosso salário, eu vou te obedecer, mas o que você está me pedindo vai contra os princípios, e eu não vou então te obedecer. Ficou bem claro até aqui? Você só se submete ao apóstolo Gilson se ele estiver debaixo de princípio. Amém? Você só se submete a um governo se o presidente disser o seguinte: olha, a partir de hoje você não vai mais poder ler a palavra de Deus, você não vai obedecer. Mas se o presidente estabelece: a partir de hoje tem mais um imposto, você vai ter que pagar esse imposto. Amém? Você vai ter que caminhar segundo as leis que foram estabelecidas. Mas tudo aquilo que quebra princípio, você não precisa se submeter. Agora, toda autoridade, ela caminha por hierarquia. Diga comigo, hierarquia. Você sabe o que é hierarquia? Submeter. Inclusive eu coloquei aqui, e a hierarquia, organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre elementos de um conjunto, ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo, com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidade. Vamos lá. A hierarquia, ela é estritamente praticada e respeitada, obedecida, tanto no reino da luz como no reino das trevas. Inclusive, quando nós olhamos no topo da pirâmide, quem ocupa o topo da pirâmide? Quem está no governo principal, na totalidade? Deus Pai. Qual é o segundo que ocupa, o segundo degrau dessa pirâmide? Deus Filho. O terceiro degrau dessa pirâmide? Deus Espírito Santo. Inclusive Jesus, ele deixa bem claro que o poder maior está com seu Pai. Ele sempre deixou isso claro, a submissão, a obediência dele em relação a Deus Pai. E eu quero mostrar para você também como que Jesus, ele coloca a posição do Espírito Santo, não desrespeitando o Senhor Espírito Santo. Mas quando os discípulos falam para Jesus: Jesus, o Senhor está indo, a pergunta é: como que a gente vai ficar aqui? O que a gente vai fazer? Ele diz: calma, eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele não disse assim: eu vou chegar no céu e vou ter uma conversa com o Espírito Santo, eu vou ver se ele aceita, eu vou ver se ele está comigo. Ele reconhece a autoridade dele sobre o Espírito Santo, dizendo: eu vou chegar lá e enviarei o Espírito Santo. Então o mundo espiritual, ele caminha por hierarquia: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, por incrível que pareça, o quarto da hierarquia, Lúcifer, é o quarto da hierarquia. Ele foi estabelecido como um governo no céu. Ele foi estabelecido como uma autoridade no céu. Inclusive, quando os anjos tinham que prestar contas, primeiro passava por Lúcifer, porque Deus estabeleceu essa autoridade sobre ele, e ele era o regente, ele era o quê? O ministro, ele era o chefe de todos os anjos, ele era o chefe principal. Agora, qual foi o motivo principal da queda de Lúcifer? Por quê? Negligenciou a sua posição nessa hierarquia. Foi o principal motivo. Ele negligenciou a sua posição nessa hierarquia. Por isso que Jesus, quando lemos ali Isaías 14, de 12 a 14, vai falar que ele queria ser maior do que Deus, ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria governar o céu. E Deus, cara, não tem jeito, Deus teve que tirar ele dali.
E Jesus lá na frente, em Lucas capítulo 10, no versículo 18, Jesus também vai citar essa passagem, dizendo: olha, eu via Satanás cair do alto como relâmpago. Era Jesus dizendo o seguinte: eu estava presente, eu sou testemunha, que ele queria realmente estar numa posição que ele não foi colocada, era uma quebra de hierarquia, e por isso ele foi lançado por terra. Agora vamos falar, nós falamos tanto do reino da luz como o reino das trevas, como a hierarquia ela é praticada e ela é estritamente praticada, e há uma submissão, e se tiver qualquer coisa que quebra isso, com certeza a pena vai ser muito grande. Então, quando nós olhamos também para o mundo físico, tanto nas leis governamentais, como no seio familiar, você acha que é diferente? Não é diferente. A metodologia é a mesma, o processo é o mesmo, e nós precisamos nos submeter a esse processo. Vamos lá, no seio familiar é o que eu quero abordar mais. Qual é a posição que Deus colocou o homem no seio familiar? Qual a sua posição? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vai projetar aqui? Gênesis 2, versículo 15. Vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o quê? O cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Deus falou para quem? Para o sacerdote. Deus falou para o homem. E o que aconteceu? A mulher foi lá, comeu do fruto, deu para Adão, que era o sacerdote, e aí se estabeleceu o pecado. Passou algum tempo, Deus agora vai vir o quê? Prestar contas com o homem. Deus vai ao encontro de Eva. Ela não foi a principal responsável. Deus foi ao encontro de quem? Deus foi ao encontro do sacerdote. Por que Deus foi ao encontro do sacerdote? Porque o sacerdote é o cabeça da mulher, e Cristo é o cabeça do homem. Quando nós lemos ali em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 25, ali está bem claro: Deus colocou o homem como o cabeça da mulher. Deus não está falando de autoritarismo, mas Deus está falando de autoridade. O homem é o cabeça da mulher, e o texto vai dizer também que a mulher, ela precisa se submeter ao seu marido. Então assim, nós não podemos inverter essa ordem. Deus não entregou o governo para a mulher, Deus não entregou a autoridade para a mulher, ao homem, não, ao contrário, a autoridade que Deus colocou do homem para a mulher. Então o homem é o cabeça do lar. E aí quando Adão, ele não exerceu a sua função de sacerdote ali no jardim do Éden, que ele poderia muito bem, no momento que Eva chegou com o fruto, ele poderia falar assim: deixa eu colocar a mão na sua cabeça e expulsar esse demônio, você está doida? Deus falou para não comer do fruto, eu vou obedecer a Deus. Ele poderia muito bem, teria nos poupado, mas o texto vai dizer que Adão também comeu do fruto. E quando Adão comeu do fruto, se estabeleceu o pecado na humanidade. E aí quando Deus procura então Adão, porque Deus não procurou a mulher, olha o que é que diz em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no versículo
9.